Os bolsonaristas estão tentando aplicar agora no Brasil o mesmo esquema que o Aécio Neves aplicou depois de ter sido derrotado nas urnas, que é colocar muitas classes profissionais nas ruas como se estivessem revoltados com o resultado ou como se estivessem lutando contra uma suposta corrupção. O que acontece neste momento com essa suposta greve dos caminhoneiros, manifestação dos caminhoneiros, é que um pequeno número de caminhoneiros tomou as estradas, influenciado, obviamente, por bolsonaristas. Agora, esses caminhoneiros estão sendo dispersados pela polícia, mas pode ter um grande esquema por trás disso. E é por isso que o Lula precisa estabelecer um diálogo com todas as classes profissionais, explicando que o seu plano de governo inclui o desenvolvimento de todos. Porque neste momento, o que o bolsonarismo pode estar fazendo é, o Bolsonaro fica quietinho, o Bolsonaro não vai deslegitimar os movimentos de rua, exatamente para que esses movimentos cresçam. E o próprio Bolsonaro pode fazer uso da Polícia Federal para agir com violência contra esses movimentos que são pequenos e insignificantes, mas que depois de reprimidos podem tomar legitimidade e se tornarem maiores. O que eu estou querendo dizer é que pode ter um grande esquema armado aí. É mais ou menos assim. Primeiro, alguns motoristas de caminhão ocupam as estradas. No segundo momento, o Alexandre de Moraes pede uma medida contra esses caminhoneiros. O Bolsonaro coloca a Polícia Federal para agir com muita violência contra esses caminhoneiros, acusa o Alexandre de Moraes dessa medida repressiva com violência e esse pequeno número de caminhoneiros vai crescendo, porque no primeiro momento eles precisavam de caminhoneiros dispostos a contestarem o resultado eleitoral. São esses que no dia de ontem começaram a bloquear as estradas. Só que no segundo momento, depois de verem os irmãos caminhoneiros sendo reprimidos pela Polícia Federal, muitos outros podem começar a aderir ao movimento. Só que com o crescimento do movimento, o mesmo Bolsonaro que supostamente pediu à Polícia Federal para agir com violência, para engajar mais caminhoneiros, agora vai deixar os caminhoneiros destruírem a economia e colocarem a culpa na vitória do ex-presidente Lula. Contra esse tipo de movimento não adianta violência. É o mesmo movimento que aconteceu na Ucrânia, é o mesmo movimento que aconteceu na Primavera Árabe e é o mesmo movimento que o Aécio implementou aqui no Brasil, que é o movimento de colocar a massa de manobra nas ruas, ninguém sabe quem é o líder daquele movimento, a polícia não tem condições de acabar com aquele movimento e o movimento vai destruindo a economia interna. No entanto, se o Lula começar, não depois de assumir como presidente, mas se ele começar agora a estabelecer um diálogo direto com todos os canais progressistas, no sentido de colocar o Lula como representante de todas as classes sociais, dos empresários, dos empreendedores e dos trabalhadores, a gente vai criar uma comunicação contra este movimento. Contra essa revolta não adianta a repressão armada do Estado, ela só vai inflamando essas pessoas. Contra essa revolta é preciso de um diálogo do presidente eleito, e esse diálogo, ele precisa ser um diálogo abrangente e constante. O Lula precisa fazer o que todos os presidentes estão fazendo agora, e o Bolsonaro soube fazer muito bem, que é estabelecer um diálogo constante com a população. E o Lula precisa, mais do que nunca, deixar bem claro para todos que ele governa para todos, porque o bolsonarismo vai tentar convencer essas camadas sociais que o Lula estaria disposto a destruir o Brasil para eles para construir o tal Brasil comunista. Essa comunicação é urgente porque estamos, infelizmente, repetindo os mesmos passos que derrubaram lá atrás a Dilma Rousseff. Se vai acontecer isso com o Lula, eu não sei. Se esses movimentos vão dar certo, eu não sei, mas eu posso garantir que são os mesmos movimentos do golpe de 2016, movimentos que começaram em 2012 e se intensificaram depois da vitória da Dilma sobre o Aécio. Todo mundo viu o que aconteceu e todo mundo sabe como é importante evitar isso agora. Inscreva-se aí nas redes sociais do Leonardo Estopa, marque para receber notificações e até mais.